Shalom, igreja. Deus abençoe você que está na sua casa nesse momento, no finalzinho de um feriado, uma noite que talvez você possa estar retornando para o teu lar, talvez você possa estar no teu carro, ou ainda aproveitando um pouco desse feriado que o Senhor nos deu, descanso. O feriado é do homem, mas o descanso é do Senhor. E é um momento em que, para nós cristãos, aproveitamos para de fato descansar, acalmar, ficar na nossa casa, passear um pouco com a família. E a palavra que Deus nos deu hoje, ela vem de encontro a todo esse momento. É um momento de, como eu falei, final de um feriado que não é simples e não é fácil. É um feriado complicado. E eu queria que você entendesse, porque essa palavra que Deus nos deu está mexendo muito comigo. Já mexe desde quando começamos a prepará-la, que o Espírito Santo foi falando, e continua. Eu queria que você entendesse que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Nós vamos ler isso, vamos entender um pouco mais sobre isso. E eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia, seu aplicativo, lá no livro de João, no capítulo 21. É o último capítulo lá do livro de João. Nós vamos ler um texto muito conhecido, mas nós vamos falar sobre um encontro muito especial. O encontro de Pedro com Jesus, após ele ter negado a Jesus 3 vezes. E esse momento é um momento muito interessante. Vamos ler? Diz assim, na minha versão, eu vou ler na versão NVT, que é uma das versões que eu gosto muito de usar, e que fala assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Ele disse então: lancem a rede ao lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, lembre-se disso, um braseiro, uma fogueira, na qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus.
Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com o tipo de morte que ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pai, a tua palavra está entregue, Senhor. Deus, é uma noite especial hoje. Essa noite de terça é uma noite especial, Senhor. Mostra, Pai, toca em nossos corações, Senhor. Invade nossas casas, invade nossos lares, invade nosso trabalho, aonde nós estivermos em lazer. Senhor, que essa mensagem, Senhor, chegue aos confins do mundo. Eu te peço, Pai, porque precisamos falar a verdade que é a tua palavra, e precisamos tocar no coração de todos, inclusive no meu, principalmente em mim. É o que te peço, Pai, e agradeço pela palavra dada, em nome de Jesus, amém. Eu gosto, e aprendi isso com meus pastores, de colocar título nos sermões, e o título do sermão de hoje é: Ele ainda quer você. Ele ainda quer você, e você vai entender o porquê disso. Você vai entender porquê desse título. Essa passagem, como eu falei antes, é uma passagem conhecida e que ocorreu quando Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. E é muito interessante, porque Pedro era o cara proativo. Pedro era o líder, cara. Pedro era o cara que matava no peito e fazia. Pedro era o sujeito que ia à frente de tudo. E a maioria dos outros iam atrás de Pedro. Jesus sabia disso. Você quer ver como é interessante essa passagem sobre isso? Você vai ver ali que quem viu Jesus na praia primeiro foi João. João que viu Jesus. Mas quem foi o primeiro a pular na água? Pedro. O primeiro a pular na água foi o proativo, foi o líder, foi Pedro. Pedro saltou na água e foi atrás de Jesus. Tem uma outra passagem também, muito interessante, que está lá em João 20. João 20 foi o momento ali que Jesus estava ressurreto, não estava mais no túmulo. As mulheres chegaram ali, e ali não encontraram mais o corpo, mas encontraram um anjo. E Jesus mandou o anjo falar com elas o quê? Vai lá, vão lá, está lá em 20, se eu não me engano, 4 e 5. Vai lá, não, pinto, vai lá e avisa. Perdão, essa passagem é quando Jesus não está no túmulo, e eles avisaram aos discípulos, e aí correram Pedro e João para o túmulo. Só que João chegou primeiro, e a palavra mostra que João olhou por baixo e viu que não tinha ninguém no túmulo, mas quem entrou primeiro foi Pedro. João chegou primeiro, mas Pedro invadiu o túmulo. Pedro entrou ali no sepulcro para olhar, para ver se Jesus estava ali. Pedro era o proativo. Quem viu foi João, quem pulou na água foi Pedro. Quem chegou primeiro foi João, quem entrou no túmulo foi Pedro. Pedro era o proativo. Mas aí tem um detalhe interessante. Naquele momento, nessa passagem aqui, nesse capítulo de João 21, Pedro já não se considerava mais discípulo de Jesus. Ué, peraí, pastor, você está querendo dizer o quê? Pedro, o líder, o proativo, sim, ele não se considerava discípulo de Jesus. E o que o Espírito Santo toca no meu coração? O Espírito Santo toca no meu coração para dizer para você o seguinte, querido: talvez você esteja no final de um feriado, que talvez você tenha olhado coisas que você não deveria olhar, talvez você tenha falado coisas que você não deveria falar, talvez você tenha escutado coisas que você não deveria escutar, talvez você tenha tido atitudes que você não deveria ter no teu secreto, com o teu celular, ou numa televisão, ou com alguém.
mas Ele ainda quer você. E foi assim ali com Pedro, porque Pedro não se considerava mais discípulo de Jesus. Mas como que você afirma isso, pastor? É só você olhar lá na passagem que diz quando Maria e as mulheres chegam no túmulo, e ao chegar no túmulo, não encontram, mas encontram um anjo, e o anjo fala para elas assim: vai lá e avisa aos discípulos, inclusive Pedro. Olha o que Jesus fala: vai lá, avisa aos discípulos, inclusive Pedro. O próprio Jesus já sabia que Pedro estava se sentindo tão culpado, tão envergonhado de ter negado ele 3 vezes, que já não se considerava mais um discípulo de Jesus, já não se considerava mais. E com isso, que está lá em Marcos 16, 7, com isso, Pedro ali, naquele momento, vira, se você olhar no capítulo 21, versículo 3, Pedro fala assim: vou pescar. O que Pedro está dizendo ali? Estou aqui, já não me considero mais discípulo de Jesus, eu vou voltar para a minha vida, eu vou pescar. Talvez, querido, talvez, querida, talvez jovem, talvez você adolescente, talvez hoje você chegue e fale assim: eu fiz tanta bobagem nesse carnaval, tanta besteira nesse feriado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir minha vida, não vou voltar mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais meditar, não vou mais ler a palavra, eu vou dar uma segurada que estou me sentindo muito sujo. Ali Pedro estava do mesmo jeito, e ele falou: vou voltar para a minha vida, vou pescar. E detalhe, quando você é líder, você tem que tomar cuidado, porque você arrasta. Olha o que aconteceu logo depois. Os outros falaram: nós vamos também. Além dele voltar para a vida dele de pescador, ele ainda arrastou todo mundo. Então a sua atitude pode arrastar outras pessoas. Então, o primeiro tópico é: não deixe o erro te afastar. É o primeiro ponto que eu queria que você pensasse e refletisse. E vou repetir: Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Ali ele já não se considerava mais discípulo de Jesus. O próprio Jesus sabia disso, porque ele sabe todas as coisas. Ele era o proativo, era o líder e arrastava. E ali ele estava querendo voltar para a vida dele, a vida secular, a vida de pescador, não a vida mais de discípulo de Cristo. O segundo tópico que eu queria tocar hoje, e hoje nós não vamos demorar muito, não vamos nos alongar, fala assim para mim e para você: não seja o santarrão. Não seja o santarrão. Se você for olhar lá em João 13, 37, se puder projetar, eu agradeço. Está lá escrito assim: Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou Pedro. Ele ali é Pedro. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Ali está na ceia. Ali Jesus está contando o calvário dele. Aí Pedro se levanta como o santarrão, o cara que ele ali quer mostrar que ele é mais santo que todos os outros. Ele fala: não, Senhor, eu vou morrer por ti. Presta atenção. Ninguém morre por Jesus se não entender que Jesus morreu por você. Isso é muito importante, porque você não vai conseguir, é isso que Pedro estava tentando fazer ali, você não vai conseguir amar mais a Cristo do que Ele te ama, porque Ele nos amou muito antes de nós amarmos a Ele. E por mais que você ame a Jesus, você não vai conseguir amar a Jesus mais do que Ele te ama. E Pedro ali estava querendo dizer para Jesus que ele amava Jesus mais do que Jesus amava ele. Ele estava querendo fazer bravata, se dizer o santarrão, no meio dos outros discípulos, dizendo: não, eu morro por ti. Aí Jesus olhou e falou assim: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ali Jesus já sabia tudo o que iria acontecer, como ele sabe. Então, nós temos que entender que a humildade,
o entendimento que naquela cruz do Calvário Ele morreu por mim e por você, cara. E que naquele momento ali Ele mostrou o seu amor incondicional. Nós não temos como amar mais a Ele do que Ele a nós. Então entenda isso. Se você está no momento, como eu falei, final de um feriado, momento de reflexão, amanhã é quarta-feira, amanhã é um momento de retorno, talvez um pouco mais de descanso, mas hoje à noite é um momento de reflexão, querido, querida, jovem, adolescente, reflitam sobre isso. Ele te ama muito mais do que você o ama. Não queira ser o santarrão. Eu tenho falado muito isso com os homens, às vezes, inclusive, principalmente nos G6, nos nossos encontros de intimidade. Ouça na hora que alguém confessa um pecado. Ouça na hora que alguém vomita algo que ele tem necessidade de botar para fora. Abraça, acolhe, mas para de levantar e dar sermão de santarrão, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos erros e somos errantes, porém a diferença é o que nós temos buscado. Ali Pedro deu um exemplo do que não se deve fazer, e ali Jesus já o enquadrou dentro da realidade do que iria acontecer. Então, o segundo ponto, depois de entender que o erro não pode te afastar de Cristo, é: não seja o santarrão. Não seja o santarrão. Talvez agora seja o momento da gente parar e refletir e falar: Senhor, errei, Pai, errei, estou me sentindo sujo, talvez estou me sentindo suja, e eu quero entregar em Tuas mãos tudo aquilo que eu fiz e que não é correto. E isso vai te limpar, porque o arrependimento te limpa, porque ele traz o perdão, que é o principal perdão, que é o perdão de Jesus. E para a gente encerrar, nós vamos para o terceiro ponto. O ponto mais importante desse sermão: Jesus te dá novas chances. Se você está na sua casa, eu posso te pedir para você dar um amém, um glória a Deus, porque Jesus te dá novas chances. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus encarnado, Ele veio aqui, andou entre nós, sofreu tudo o que tinha que sofrer, por mim e por você, e Ele te dá novas chances. Ali quando Ele veio, só que Ele não coloca os nossos pecados debaixo do tapete. Isso é que é interessante nessa passagem. Se você for parar para ver o que Ele falou ali, ó, Jesus, quando chega ali na praia, o que os discípulos estão fazendo? Pescando. Estão ali pescando. Quem pode lembrar, você que está aí agora assistindo, qual foi o momento do chamado de Pedro? Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Ali Jesus estava mostrando para ele: lembra? Lembra onde eu te resgatei? Lembra onde eu te peguei? Você estava na praia, cara, nessa vida aí, ó. E eu fui lá, cara, e eu te resgatei. Tinha 2 barcos vazios. Eu pedi: deixa eu ficar nesse barco para pregar para a multidão. Aí você deixou. Aí eu te perguntei assim, está lá em Lucas 5, 4 e 5, se você quiser conferir. Aí eu te perguntei assim: como é que foi a pescaria? Aí você falou: não pescamos nada a noite inteira. Eu falei assim: vamos mais para o profundo jogar a rede. Aí você falou para mim: olha, eu não iria não, mas como é o senhor que está falando, como que diz assim, eu acabei de ver o senhor pregar, e o senhor pregou para uma multidão, num barco vazio, eu vou. E a palavra diz que a rede se rasgava, de tanto peixe que tinha. Quando ali em João 21, Jesus está na praia, e eles estão pescando e não pegaram nada, Jesus está mostrando para Pedro o seguinte: querido, eu ainda te quero, assim como eu fui lá e te chamei, eu estou aqui de novo para te dizer que essas 3 negativas suas não te afastam de mim, porque você é meu. Deus está falando contigo hoje, querido, você é meu. O que tu fez nesse feriado, se tu entregar agora, Deus está te dizendo: eu sou o Deus das múltiplas chances, sou eu que te resgato. Você não é escravo, você é liberto, porque tu tem a minha marca. Deus está falando contigo isso agora. E ali ele refez.
ao chamado de Pedro. E tem mais, Se você vê ali Jesus chegando na beira da praia, Jesus fala assim: pescaram alguma coisa? Aí a versão Pastor Hélio, brincadeira, quem sou eu? Jesus vira assim e fala assim: e aí, como é que está essa vidinha de vocês? Tá bom voltar para a vida que tinham antes de mim? A resposta: não, pegamos nada. Vão continuar sem pegar nada, sem ter a minha presença. Jesus não falou isso, mas era como se tivesse passado essa mensagem. E o mais interessante, quando eles chegam na praia, presta atenção, a palavra ali diz que Pedro coloca a capa. O primeiro que viu foi João, o primeiro a pular na água, Pedro, proativo, líder. Quando Pedro chega na praia, o que Jesus está fazendo? Braseiro, uma fogueira. E olha que interessante isso, cara. Olha que interessante isso. Presta atenção, porque está lá no capítulo 18, no versículo 18, 25 e 26, se você for ver. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele estava diante de uma fogueira. Jesus refez tudo, cara. Jesus refez o momento que ele resgatou Pedro. Jesus refez o momento em que Pedro foi chamado para a obra, e Jesus refez o momento que Pedro negou a ele. Jesus preparou um braseiro na praia. Eu creio que Jesus estava assim, ó, um braseirinho, um peixinho, o pão, e aí Pedro chega. Ai, na hora, caramba, eu lembro dessa fogueira. Foi quando eu estava lá, depois que o Senhor morreu, e me perguntaram se eu era seu discípulo, e eu falei não. E eu ainda diante da fogueira, me perguntaram a segunda vez se eu era seu discípulo, eu disse não. Eu ainda diante da fogueira, me perguntaram se eu era seu discípulo, pela terceira vez, eu disse não. Essa fogueira, Senhor, está me mostrando e me lembrando quando eu te neguei. Talvez, e aí esqueçam esse feriado que passou, ou que nós estamos passando, mas talvez tenha momentos na sua vida que você pensa em voltar para o vômito, voltar para aquela criatura que você era. Aí Jesus te mostra, olha ali, ó, era assim, cara, você quer voltar para isso? Ali Pedro chegou diante de um braseiro, Jesus ali, com um peixe e um pão, e ele olhou aquela fogueira e falou assim: meu Deus, eu te neguei 3 vezes. E por fim, Jesus faz as 3 perguntas, mas eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Primeira pergunta que Jesus faz: Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Só que na tradução do grego, esse amor que Jesus pergunta para Pedro é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor, aquele amor incondicional. Aí Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Só que esse amo de Pedro em grego é filéu. É o amor de amizade, o amor de carinho, o amor de consideração. Então Jesus pergunta para Pedro: você me ágape? Você me ama incondicionalmente? Sacrifício, morre por mim? Aí Pedro ali reconhece. Aí Pedro ali tem um momento da humildade. Não aquele momento da bravata do santarrão na ceia, mas o momento da humildade. Não, Senhor, eu te amo, mas é filéu, é amizade, é amor, é carinho. Eu ainda não estou preparado para o sacrifício. Aí Jesus fala assim: Simão, filho de João, você me ama? Ágape. Aí Pedro: ô Senhor, o Senhor sabe que eu o amo, filéu, amor, carinho, amor, consideração. Aí vai para a terceira vez. Aí Jesus fala assim: Pedro, você me ama, filéu. Se você olhar o grego, o original grego,
A terceira vez que Jesus pergunta filéu. Aí Pedro, o senhor sabe, Senhor, que é filéu, que é só consideração. Aí Jesus ainda termina dizendo: olha, você, quando você era jovem, você fazia tudo, você pode fazer tudo, mas quando você morrer, quando você estiver na tua velhice, eles vão te estender a mão. Ali Jesus mostra para Pedro como ele vai morrer. E essa passagem foi tão fundamental na vida de Pedro, queridos. Essa palavra pode ser tão fundamental na tua vida, porque a partir dali Pedro começou uma caminhada sincera, honesta, humilde na obra do Senhor. E quando Pedro morre, e ali Pedro tinha o amor sacrificial, Pedro morreu crucificado. Só que ele estava com tanta humildade que ele virou para quem estava matando ele e falou assim: eu não me sinto digno de morrer como meu mestre, com sacrifício crucificado em pé. Eu quero morrer de cabeça para baixo, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Aí Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia honrado, ele não se sentia digno de morrer como Jesus. Isso foi a transformação de Pedro. Isso é o que Jesus quer para mim e para você. Que você entenda hoje que Jesus te ama muito mais do que você o ama. Que Jesus, com certeza absoluta, tem um amor ágape por você. E que para você entender que Ele morreu por você, você só vai morrer por Ele quando você entender isso. E eu quero encerrar contando uma história que eu vi agora há pouco tempo nas redes sociais, de um pastor. Ele estava evangelizando uma pessoa. Aí ele virou e falou assim, depois que ele está lá evangelizando, o cara vira para ele e fala assim: ah, mas eu não quero ser crente não. Ué, mas por quê? Porque vocês são escravos. Ué, como assim? Ah, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ir pro forró, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí o pastor falou assim: ué, quem disse isso? Ué, crente não pode. Aí eu disse: não, crente pode tudo. Aí o cara regalou um olhão assim: pode? Mas os crentes que eu conheço não fazem isso, porque eles são libertos. Aí o cara virou e falou assim, aí o pastor virou para ele e falou assim: cara, eu acho que é o contrário. Eu acho que o escravo é você. Ele: eu? Claro que não, eu sou livre. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou livre. Aí o pastor virou para ele: você fuma? Ele: fumo sim. Então faz o seguinte, cara, já que você é livre, fica 30 dias sem fumar. Ele: não dou conta de um dia, quanto mais 30. Escravo. Você bebe? Bebo. Fica 30 dias sem beber, cara. 30 dias sem beber. Aí ele: não dou conta. Uma semana eu já não aguento mais. Escravo. Você gosta de ir para a balada? De fazer coisas com mulheres que não são suas? Fica um mês sem fazer isso. Já está no meu sangue. Escravo. Aí ele virou para o pastor e falou assim: ah, mas pastor, a igreja está cheia de ex-maconheiro, ex-traficante, ex-cachaceiro, ex-não sei o que, ex-não sei o que lá, e todo mundo dizendo que eles são santos. Aí o pastor falou assim: não, querido, você não entendeu. Quando eles aceitam a Jesus, Jesus os santifica. O sangue de Jesus os santifica. E eu vou te falar mais. Vocês no mundo, vocês pegam barro, transforma em santo. Vocês pegam gesso, transforma em santo. Você pega ouro, transforma em santo. Prata, transforma em santo. Não sei o que lá, transforma em santo. Na igreja, quando a pessoa está ali e aceita Jesus, Jesus pega o cachaceiro, transforma em santo. O maconheiro transforma em santo. O traficante transforma em santo. O adúltero transforma em santo. E é assim que Jesus faz. Queridos, ouça o que eu estou falando contigo agora, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Entrega tudo o que você fez e que não agrada a Deus nesse feriado que está se encerrando. Entrega ao Senhor. Entrega, porque o sangue de Jesus purifica. Ele não morreu à toa, morreu por mim e por você. Esse é um momento de contrição. Esse é um momento de arrependimento.
Assim como Pedro, ali não se considerava mais discípulo de Jesus. Creia, Jesus te dá novas chances. Ele ainda te quer. É assim que Jesus age. E em nome de Jesus, eu quero, após o louvor, orar por você, pela tua casa e pela tua família, em nome de Jesus. Que palavra abençoada, não é mesmo? Então, aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Ah, e não esquece de compartilhar essa live com quem você quer abençoar. E vamos fazer Jesus conhecido de forma intencional, relevante e atualizada. Até o próximo culto.